Às vezes, a cura que você precisa não é uma cura física. É uma cura para a alma, porque a ferida é tão grande que a gente não consegue enxergar. E, às vezes, quem está à nossa volta também não vai conseguir visualizar essa ferida. E Jesus, saindo da Judéia, em caminho para a Galiléia, ele decide, no meio do caminho, mudar a rota dele. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Por que era necessário Jesus passar em Samaria? O que tinha de tão importante ali que faria Jesus desviar a rota dele para entrar em Samaria? Aleluia. Jesus, na visão dele humana, no cansaço dele humano, eu acredito que ele nem queria, pastor, passar ali em Samaria. Mas ele sabia que ali havia um propósito para curar a alma de alguém. Ali havia um propósito para mudar a vida de alguém. E a Bíblia diz que foi necessário Jesus passar em Samaria e Jesus vai a Samaria. Irmãos, necessidade é diferente de vontade. Uma necessidade, você vai porque é extrema necessidade. É necessário. Não é vontade. Vontade eu faço quando eu quero. Eu venho ao culto quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu falo quando eu quero, eu prego quando eu quero. Isso é a minha vontade. Mas a minha necessidade me obriga a orar, me obriga a jejuar, me obriga a buscar, me obriga a clamar, me obriga a ir atrás de cura. A minha necessidade. Então a gente tem que saber diferenciar necessidade de vontade. Porque às vezes eu estou com vontade, mas não faço. Mas quando a necessidade bate à minha porta, eu faço. E a Bíblia diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. Jesus queria falar com aquela mulher. Só que o tratamento de Jesus ali não era só para aquela mulher. Jesus queria curar uma cidade inteira através daquela mulher. E Jesus começa a conversar, a dialogar com aquela mulher. Jesus já chega diante dela pedindo, me dá de beber. Tem pessoas que Jesus escolhe e não tem como você correr do chamado. Ele vai te cobrar, ele vai te exigir e não tem como você correr. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, você pode estar de qualquer maneira. Não importa. Se ele te escolheu, é você e ponto. Ele tinha escolhido aquela mulher para ele concluir uma obra na vida dela. Uma pecadora que não tinha nome na sociedade, uma pecadora que já não tinha valor algum na sociedade. Jesus escolheu ela naquele dia. Ela, na visão dela, ela não tinha nada para oferecer para ninguém, nem mesmo para a sociedade, muito menos para Jesus. E Jesus chega diante dela e fala assim, me dá de beber. Aleluia. Ela fala para o Senhor, mas como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Jesus começa o tratamento com aquela mulher já pedindo para ela algo que ele tinha de sobra. Ele queria mostrar para ela que ele podia dar para ela uma água que não ia saciar a sede dela só naquele momento. Porque aquela mulher, ela ia todos os dias, por volta de meio-dia, pegar água na fonte. Por que aquela mulher ia por volta de meio-dia pegar água na fonte? Ela ia porque ela não tinha outra opção. Ela ia porque ela não tinha escolha. Quem quer sair, irmãos, de casa no sol que fez hoje, meio-dia, para ir buscar água com um cântaro? Para ir buscar água com um balde, para ir trazer água para dentro da sua casa. Ficamos poucos dias sem água e nós não queríamos sair nem para ir na mina pegar um galão de água. Imagine você num sol de 40 graus ir lá na fonte pegar água todos os dias. Aquela mulher, ela vivia aprisionada. Não era uma corda visível nas suas mãos. Existe algemas e cordas que nós mesmos nos aprisionamos e que isso, se não for tratado, vai ser uma ferida para o resto da vida.
Existem feridas que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser resolvida, solucionada. Você precisa parar, sentar, ouvir, para que aquilo saia de dentro de você. E Jesus começa pedindo água para ela, ela fala: Senhor, como pode, tu sendo judeu, venha até mim, que sou uma mulher samaritana, e pede a mim de beber? O Senhor fala para ela: se tu soubesse quem te pedes água, tu pediria e eu te daria água viva. Aleluia. Aquela mulher estava diante de alguém que poderia curar todas as feridas dela. Ela estava diante de alguém que poderia solucionar todos os problemas delas. Ela começa questionando, ela começa falando, ela começa indagando o Senhor, ela começa falando com o Senhor. Por quê? Quando a gente está ferido, a nossa saída é atacar. Você está ferido. Você está machucado. Então, aonde você já viu alguém ferido curar alguém? Nós precisamos de um tratamento, de uma cura, para a gente contar novas experiências do que passamos e fomos curados, para que aquilo edifique a vida de alguém. Aquela mulher, ela não tinha condições, da forma que ela estava, chegar diante da sociedade e pregar e falar nada. Porque ela era uma mulher que ela vivia numa vida totalmente errada. E ela questionando ao Senhor, falando com o Senhor. E o Senhor, no meio da conversa com ela, fala para ela assim: chama o teu marido. Disse-lhe, o verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O verso 17, a mulher respondeu ao Senhor e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem com verdade, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Quando ela pede a água para o Senhor, que ela fala para o Senhor: dá-me de beber dessa tua água, para que eu não volte mais aqui novamente a ter sede. O Senhor fala para ela: chama o teu marido. Por que o Senhor pede para ela chamar o marido dela? Porque, irmãos, a maior ferida daquela mulher estava no relacionamento. Ela não conseguia estabilizar relacionamento, ela não conseguia ser bem-sucedida no relacionamento. Ela começava com um e não ia para frente, ela começava com um e não ia para frente. E assim ia a vida dela. O Senhor ali começa a tratar a alma dela, pedindo para que ela chamasse o marido dela. E ela, com sinceridade, ela fala: não tenho marido, porque todos os maridos que ela teve não era dela. Se o Senhor não tratasse essa ferida, aquela mulher não seria curada, pastor. Porque existe coisas na nossa vida que, por mais que doa, mas a verdade, ela tem que ser dita e tem que ser tratada. Por mais que nós sofremos no momento, a verdade, ela vai ter que ser tratada para que aquilo entre uma cura na nossa alma, na nossa vida, e nós conseguimos seguir. Existem coisas lá do passado que acontecem na nossa vida que, se nós formos olhar, nós paralisa a obra de Deus na nossa vida, paralisa o nosso ministério, paralisa o nosso chamado. Nós temos que nos desprender daquilo que nos feriu lá atrás para viver um propósito aqui na frente. Não tem como viver um propósito se você se agarra à ferida do passado. É avançar, com Cristo é avançar. Se você aceitou Jesus, se você está em Cristo, nova criatura você é. Não tem como ficar preso ao passado, porque Ele faz tudo novo. É relacionamento novo, é vida nova em Cristo, é trabalho novo, é oportunidades novas. Aleluia, e você tem que se permitir viver isso. Você foi curado, você não foi sarado. Sarado é quando você passa um remedinho, alivia, e depois a ferida abre de novo. Mas com Cristo não tem meio termo. É curado. Aleluia, Ele não morreu por mim e por você na cruz do Calvário
para que nós ficássemos dentro de uma igreja doente, sem possibilidade alguma de transferir uma palavra de cura. Nós fomos chamados para liberar cura, para transmitir cura, para viver cura. Aleluia, não só cura na alma, mas cura física também. Glória a Deus, eu sou prova viva. Em dezembro do ano passado, eu passei um processo de enfermidade muito grande. E o diagnóstico do médico era assim, vai operar, vai fazer cateterismo. Faz os exames, traz para mim que eu vou fazer o seu risco cirúrgico. Fazendo o risco cirúrgico, vou marcar a sua cirurgia. Eu obedeci, sim, Deus deu a sabedoria para os médicos para fazer. Só que na última etapa, eu falei assim, não vou operar em dezembro não, porque em dezembro o movimento é muito bom. Vou operar em janeiro. Fiquei segurando os exames para não levar no médico. Quando chegou em janeiro, eu falei assim, ai meu Deus, eu já fiz tanta campanha com os outros e pelos outros, agora chegou a hora de eu me levantar e fazer por mim. Deus só estava esperando uma atitude minha para me curar. Eu me levantei no dia 10 de janeiro para começar uma campanha em prol daquele processo que eu estava passando. E o Senhor falou assim, eu só esperei você se levantar para mim entrar com cura na tua vida. Receba a cura de Deus nessa noite. Tu não vai fazer cateterismo, tu não vai passar por cirurgia, você não vai passar por esse processo, porque eu sou o Deus que te curo. Aleluia! Eu estava ali dentro da minha casa, ia ao culto, participava do culto, mas eu não tinha um propósito para que Deus operasse na minha vida através da cura. Eu só orava, Senhor, toma a minha saúde nas tuas mãos. Senhor, faz o teu mover, usa os médicos como canal de bênção. Bem, Deus vai fazer. Mas nós temos que ter sabedoria até para orar. Quando eu comecei a falar, Senhor, tu podes. Senhor, tu pode fazer além da medicina, tu pode curar, tu pode ser o médico dos médicos. Senhor, entra com a tua cura na minha vida, porque eu hoje me desço na tua presença, para que o Senhor haja em meu favor. Aleluia, eu recebi a cura de Deus, irmãos. Aleluia, Deus continua curando, não só no físico, existe cura para a nossa alma também. Aleluia. Aquela mulher, ela precisava de uma cura, e por isso essa extrema necessidade de Jesus sair da rota dele, entrar numa cidade onde ele não tem o costume, o hábito, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aleluia, porque os judeus, os samaritanos, eles eram rebeldes, eles construíam os seus próprios ídolos para ser adorado. Eles construíram um templo. E na mentalidade deles, por eles não poder ir a Jerusalém, por eles não poder ir até o templo, eles construíram um templo para adorar ali naquele lugar. Só que aquela adoração não era aceita por conta da rebeldia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele requer de nós. E Deus escolheu aquela mulher dentro de uma cidade, aonde era improvável, para trazer cura para uma sociedade. Deus escolheu aquela mulher diante de uma sociedade que era totalmente destruída, aonde não tinha mais nada. O que é o seu problema para um Deus tão poderoso? Qual a cura que você precisa para esse Deus tão poderoso? É cura física? É cura na alma? É cura em uma área da sua vida que você talvez nunca foi bem sucedido? Ele pode mudar, Ele pode curar. Só depende de nós se achegar diante dEle. Só depende de nós se aproximar dEle com verdade, falando, rasgando mesmo o nosso peito, o nosso coração. Senhor, eu preciso que o Senhor me cura, me liberta, me transforma. Eu preciso, Pai, estar na Tua presença. Eu preciso fazer a Tua vontade. Eu preciso ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, nós não podemos se acomodar em chegar em um lugar e um ambiente não ser transformado. Aonde a gente chega pela nossa presença, nós carregamos a presença de Jesus. Nós carregamos cura, nós carregamos renovo. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher, ela começa a questionar. E chega um instante que ela fala assim, vejo que tu és profeta. Aleluia.
A visão dela no início da conversa, do diálogo com Jesus, era assim: olha, como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim que sou uma mulher samaritana? Só que conforme ela vai se relacionando, conforme ela vai tendo intimidade, conforme ela vai desenvolvendo a intimidade com Jesus, o diálogo com Jesus, a visão dela de judeu, de uma pessoa que ela não se comunicava: vejo que tu és profeta. Não tem como nós se relacionar com Jesus, nós não temos uma visão do que Ele pode fazer na nossa vida para mudar a nossa história. Não tem como você ter um relacionamento e a tua visão não mudar. Você não vê o poder que Ele tem para mudar a tua história. Existem curas na nossa vida que nós vamos precisar reconhecer a grandeza dEle. Existe cura na nossa vida que nós vamos precisar que Ele faça, mas nós vamos ter que entregar primeiro, assim como Ele pediu para aquela mulher. Aleluia. Nem sempre vai ser nós pedir primeiro. Às vezes vai ser necessário nós se entregar primeiro. Às vezes vai ser necessário nós entregar o pouco que nós temos primeiro. Jesus não era a fonte. Por que Ele ia pedir água para ela? Ele era a fonte, Ele tinha a fonte que jorrava para a vida eterna. Mas Ele precisava tratar ela. Foi uma forma que Ele achou, o caminho que Ele achou para entrar e tratar. Você não precisa ter medo, continuar com traumas de coisas do passado. Você precisa se permitir viver o novo de Deus para mudar a tua história. O que aconteceu lá atrás foi experiência para que hoje você seja curada. O que aconteceu lá atrás foi experiência para que você, nessa noite, a partir de hoje, comece a transbordar na vida de alguém. Aleluia! Deus vai direcionar pessoas para você tratar. Mas, missionária Josi, eu tratar? Como assim? Sim, você vai tratar. Aonde você foi ferida, o Senhor vai enviar para que você aconselhe. Aonde você foi machucada, o Senhor vai enviar para que você trate aquela pessoa, para que ela tenha uma nova visão, que existe um Deus que pode curar, porque esse Deus curou e mudou a tua história. Aleluia! Glória a Deus, não existe impossibilidade, não existe decreto do homem, não existe nada impossível diante desse Deus. Aleluia, era impossível aquela sociedade parar para ouvir aquela mulher. Aleluia, mas debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra, aquela mulher foi transformada e a glória de Deus se manifestou de forma extraordinária na vida dela. Aleluia. Deus, Ele pode não só saciar a nossa sede, mas fazer da nossa vida uma fonte para que a gente jorre para a vida eterna. Jesus precisava tratar a alma daquela mulher. E às vezes nós não permitimos o Senhor tratar algumas coisas aqui dentro da gente. Existem coisas que, se nós formos olhar lá atrás, quem éramos nós? O que nós seríamos diante de uma sociedade? Talvez a sociedade já tinha até determinado para a sua vida um futuro. Talvez a sociedade já tinha até dito que você seria tal coisa. Mas só que Deus, Ele entrou na tua vida e mudou a tua história. Aleluia! Glória a Deus! E Ele não mudou a tua história para você só viver essa experiência. É para que as pessoas vejam o que Ele fez através da tua vida. Para que a glória do Senhor se resplandeça diante de ti. Aleluia! Nós não podemos nos paralisar ou permitir que uma ferida nos paralise a ponto de nós não conseguirmos nem mesmo enxergar a grandeza de um Deus que está diante de nós.
Aleluia. Aquela mulher estava diante de uma fonte, de um poço, que ela tinha costume pegar água todos os dias. E ela não se deu conta que o poço que ela estava ali era pequeno demais diante da fonte que ela estava. A fonte era muito maior, mas a visão dela estava limitada, porque as feridas que ela carregava eram maior. Ela se julgava pelo passado dela, porque eu não posso viver uma novidade de vida, porque todos os homens que chegavam ali diante dela já via ela como uma prostituta, já via ela como uma mulher que pegava o marido dos outros, já via ela como uma pessoa que era um perigo para a sociedade. Então ninguém queria ficar perto daquela mulher, ninguém queria ter amizade, ter vínculo com aquela mulher. Só que existe um Deus de misericórdia, que Ele pega o pecador do mais puro lamaçal de pecado e transforma no exímio pregador da palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. O verso 29... O verso 28 diz assim, olha: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede que um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram com ele. Uma pessoa que não podia andar na sociedade livremente, volta na sociedade dando um bom testemunho, já curada dos seus traumas do passado. E as pessoas começaram a notar a diferença naquela mulher. Uma mulher que outrora não podia estar no meio da sociedade, agora a sociedade vem seguindo ela porque ela está seguindo a Jesus. Aleluia! Uma pessoa que se prostituía, uma pessoa que não tinha caráter nenhum de prostituta, passou a ser missionária. Porque foi tratada, foi curada, foi transformada. Quando Jesus começa a conversa com ela, começa a tratar com ela, ela para ouvir Jesus. Ela para tudo o que está fazendo. E a Bíblia diz que até o cântaro ela deixou de lado. Ela entendeu que ela não precisava mais saciar a sede dela ali naquela fonte. Ela entendeu que ela já não mais precisava viver aquilo ali. Que ela tinha novidade de vida, que a cura chegou na vida dela. Existem coisas que o Senhor vai tratar na nossa vida. E nós vamos dar bom testemunho, nós vamos viver novidade de vida. Nós vamos contar que o Senhor fez na nossa história, na história dos nossos. Aleluia, nós vivemos de promessa, nós cremos nas promessas. Aleluia. Só que muitas das vezes a nossa vida é tão acelerada, é tão corrida, que nós não paramos para tratar nós mesmos. Estamos passando por tantas coisas, pastora, que às vezes nós não tiramos um tempinho para nós, nem mesmo para orar por nós. Para fazer um propósito pela nossa vida. Somos coluna, somos chamada para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e que através das nossas vidas serão alcançadas. Aleluia, aquela mulher, ela esquece até que ela foi ali pegar água para beber. Ela esquece que ela foi ali, que ela precisava de água. Só que ela não precisava de água, ela precisava de cura para a alma. Porque aquela água ali ia saciar a sede dela por um instante, e no dia seguinte ela ia estar ali novamente para saciar a sede. Só que ela recebeu uma água que jorrou para a vida eterna. E aquela água foi se estendendo através dela na sociedade inteira. Eles não tinham o direito de adorar, eles não tinham o direito mais de servir. Aquela mulher entra na sociedade agora e fala para todo mundo: olha e vê o que o Senhor fez na minha vida.
Em outras palavras, ela está dizendo assim, ó, olha e vê, porque eu sou uma mulher transformada. Hoje eu sou uma mulher curada. Hoje eu sou uma mulher que eu não dependo mais de um poço para saciar a minha sede, porque eu tenho uma fonte que jorra água para a vida eterna. Aleluia! E toda a sociedade começa a seguir essa mulher para ir saciar a sua sede também. Aquela mulher foi canal de cura para muita gente. Aleluia! Glória a Deus, nós não podemos se acomodar com certas coisas que acontecem nas nossas vidas. Às vezes é um filho que está fora da igreja, às vezes é uma pessoa que está enferma. Jesus é a cura. Você leva a cura através de Jesus. Aleluia! Não tem impossibilidade nenhuma. O que é impossível para Deus? Nada. Nada. Mas a Bíblia fala assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que às vezes a cura não chega tão rápido porque nós queremos coisas. Nós se apegamos em coisas. Aquela mulher, ela estava presa num poço. Porque ela sabia que ali ela saciava a sede dela, então ela não procurava Jesus. Ela sabia que todo dia, meio-dia, não ia ter ninguém esperando ela naquele poço. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus. Não é buscai primeiro as coisas. Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador tem que trabalhar. Só que nós andamos numa vida tão acelerada, tão corrida, que nós buscamos por tantas coisas e não vivemos nada na presença dEle. Não permitimos que Ele cure através de nós e nem cure a nós. Aleluia, porque nós invertemos. Em vez de buscar o reino, buscamos coisas. Em vez de buscar a cura, buscamos coisas. E não transmitimos, estamos preocupados em dar o melhor presente, não que seja errado, estamos preocupados em fazer a melhor festa, não que seja errado, mas Ele está preocupado que você primeiro busque o reino dos céus, para que todas as coisas dessa terra você viva o melhor. Aleluia! Glória a Deus, aquela mulher, ela só se permitiu viver o melhor quando ela buscou o reino. Ela permitiu que o reino entrasse nela, fizesse uma lavagem dentro dela e arrancasse tudo o que feria, todo o trauma do passado. Eu imagino aquela mulher passando na rua, um olhando para ela, já vai ali, ó, aquela que fica com o marido de fulana. Vai ali, aquela que se prostitui com o marido de fulana. Eu imagino quantos traumas, quantas dores, porque palavras ferem, palavras machucam. E às vezes palavra abre ferida que não tem como, às vezes, remediar. É só em Cristo que pode curar. Aleluia. E Jesus, ele é tão sensato que ele desvia o caminho dele para ir lá em Samaria, porque a necessidade daquela mulher era grande. Mas não era a necessidade física, era a necessidade da alma. A cura da alma dela. Ela poderia até saciar a sede dela por um instante ali naquele poço. Só que ela ia voltar novamente ali. Ela ia saciar e ia voltar novamente. Só que Jesus, ele falou assim, ó, foi necessário passar por Samaria. Jesus falou assim, ó, hoje é a noite que eu decidi mudar a história de vida daquela mulher samaritana. Hoje é o dia que eu vou transformar a vida daquela mulher perante a sociedade. Eu vou entrar com cura, eu vou entrar com libertação, eu vou entrar com transformação, eu vou entrar com renovo, eu vou trazer uma novidade de vida. Hoje eu pego aquela mulher que outrora vivia no mundo da prostituição e vou transformar ela numa missionária e ela vai trazer a minha palavra para aquela sociedade. Aleluia! Jesus, ele poderia entrar lá em Samaria e pregar para todo mundo, pastor. Mas ele queria mostrar a glória dele através da vida daquela mulher. Aleluia. Que você nessa noite entenda que você é um canal de cura. Que você nessa noite entenda que você foi chamado para contagiar e curar muita gente aonde você passar.
Aleluia, não tem como você servir a Jesus, ser chamado por Deus e não cumprir um propósito aqui nessa terra. Não tem como você ser chamado por Deus e não ser curado. Se existem dores, traumas que te perseguem ainda, hoje é a noite que o Senhor libera a cura para a tua vida. Ele tem fonte para transformar tudo aquilo que você já não consegue transformar. Tudo aquilo que te causa dor, tristeza, o mal do século hoje, a depressão. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar. Nós estamos vivendo numa era, numa geração onde nós esquecemos que tudo o Senhor pode, mas que depende de nós entregar primeiro. Aquela mulher, ela não pede ao Senhor primeiro, não. O Senhor primeiro requer dela, dá-me de beber. O Senhor requer de nós nessa noite primeiro um posicionamento para se permitir ser curado em áreas das nossas vidas. Um posicionamento para que nós seja canal de bênção na vida de alguém. Se você nessa noite quer ser curado, quer ser transformado, se existem traumas do passado, que talvez até hoje você vivencia na tua mente, no teu coração, e isso te traz dor, tristeza, angústia, o Senhor, Ele tem poder nessa noite para quebrar essa maldição. Ele tem poder para transformar essa dor em cura, Ele tem poder para transformar essa dor em milagre na tua vida. Talvez você nem conte para ninguém porque tenha vergonha. Talvez é ferida que foi aberta ainda na tua infância, traumas da tua infância, mas isso não pode te matar, te machucar para uma vida inteira. Você não pode, é você que tem o poder da decisão. Se você permite que isso te machuque, continue te machucando, ou se isso te cure, para que você cure outras pessoas. Eu não posso falar de traição se eu não conseguir perdoar uma traição. Eu não posso falar abertamente de uma cura se eu não vivi essa cura. Então, às vezes, é preciso perdoar e esquecer aquilo que me feriu, para que eu consiga ajudar pessoas. Quantas pessoas estão à tua volta perecendo porque você não abre o teu coração para liberar essa dor, para esquecer essa dor, para que isso seja curado. Aleluia, glória a Deus. Existem curas na nossa vida que só vai acontecer quando nós liberar para Ele fazer na nossa história. E Ele quer fazer na nossa história. Só depende de nós, nessa noite, liberar o nosso coração para que a cura dEle alcance a nossa vida e a gente continue avançando no reino. Parece brincadeira. Eu lido com mulheres o tempo todo. Pastor, é muita mulher depressiva. É muita mulher com problema. Mas por quê? Eu não perdoo. Eu não aceito. Comigo só faz uma vez. E às vezes as pessoas se agarram tanto a essas palavras e seguram aquilo dentro do coração e aquilo ali está como uma faca, cortando, sangrando, mas não larga para Deus curar. E nós precisamos abrir mão de coisas que nos ferem, que nos machucam, para que o Senhor faça. Não tem como o Senhor fazer se eu não quero. O Senhor podia entrar em Samaria e falar com todo aquele povo, mas eles decidiram montar um templo, um altar e adorar. O Senhor, Ele precisa ser exaltado, adorado, mas Ele não vai te implorar para que você adore. Se o povo em Samaria não queria adorar Ele e construindo um templo achava que estava adorando, estava enganado. Porque o templo que eles construíram não era para Deus. Deus, Ele não precisa que nós façamos muito. É só abrir o nosso coração para que Ele entre e faça a obra necessária. Que nós nessa noite se desprendemos de tudo aquilo que nos feriu, que nos aprisionou, que nos machucou. Nós não precisamos carregar esse fardo. Nós não precisamos levar isso para uma vida inteira. Nós não precisamos levar isso para dentro de um caixão e lá nesse caixão enterrar junto com a gente, não.
Nós precisamos de uma cura que só em Cristo nós temos. E essa cura que você precisa, é você que vai abrir espaço para que Ele faça nessa noite, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.